comigo, galerinha, para mais uma revisão para o Enem. Depois dessa revisão tu vai saber tudo e vai passar no Enem. Bobinho. Se tu estudou ao longo do ano, tô torcendo por ti, cara, e essa aula vai te ajudar, porque vai ser só uma revisão light. Eu não vou fazer aulão de 4, 5 horas, porque eu sei que não vai te fazer bem, não vai te funcionar, certo? Não vai te fazer ir bem no Enem só porque tu assistiu uma aula de 5 horas, né, meu querido? Então fica ligado, hein? Quer mágica? Vai pra concorrência. Quer trabalho honesto e sério? Vem com a gente que vai funcionar. Na nossa primeira aula de revisão de matemática para o Enem, eu falei de equação e função de primeiro grau, porcentagem e grandezas direta e inversamente proporcionais. Vamos continuar com os tópicos que mais caem. Agora vamos para princípio fundamental da contagem, permutação, combinação e arranjo simples e, por que não, a definição de probabilidade. Aí eu acho que é o suficiente para uma aulinha rapidinha, curtinha, só para revisar os principais conceitos. Primeira ideia que eu quero discutir com vocês, princípio fundamental da contagem. Que ideia é essa? Princípio fundamental da contagem é uma ideia muito simples. Imaginem que eu tenho escolhas para fazer. Eu tenho várias decisões para tomar, N decisões. E em cada uma dessas N decisões eu tenho várias possibilidades de escolha. Depois que eu tomar as minhas N decisões, cada uma com certas possibilidades de escolhas, qual é o número total de formas de tomar essas N decisões? Para calcular o número de formas de tomar as N decisões, eu pego o número de possibilidades da primeira decisão, multiplico pelo número de possibilidades da segunda decisão, multiplico pelo número de possibilidades da terceira decisão, e assim sucessivamente até a enésima decisão a ser tomada. A aplicação clássica dessa ideia é aquela história. Nós temos 3 camisetas e 4 calças. De quantas formas diferentes posso me vestir? 3 vezes 4, 12. Bem simples. É claro que essa ideia pode resolver questões muito mais delicadas. Uma aplicação clássica do princípio fundamental da contagem é a famosa permutação simples. A gente chama de permutação simples quando não tem repetição. É aquela história clássica dos anagramas. Eu adoro usar a palavra amor como um anagrama, certo? De quantas formas eu posso compor uma nova palavra apenas permutando esses elementos, alterando a ordem dos elementos? Para calcular uma permutação de n elementos é só fazer n fatorial, simples assim. Lembra o que é fatorial? Nesse caso da palavra amor, né? 1, 2, 3, 4 letrinhas, P4. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 24 maneiras diferentes de escrever, né, uma palavra contendo as letras A, M, O e R. Bem simples a ideia, né? Professor, e se tiver repetição? Se tiver repetição, ou seja, se for uma permutação com repetição, aí já não é mais uma permutação simples, é fácil, porque eu só preciso saber quantas vezes cada elemento se repete. Aí vai ficar n fatorial, e aí se tem uma letra que se repete 2 vezes, por exemplo, vai ter 2 fatorial na parte de baixo. Se tem uma outra letra que se repete 5 vezes, vai ter 5 fatorial na parte de baixo. E assim sucessivamente. Então, se for uma permutação com repetição, eu preciso colocar o fatorial do número de vezes que um determinado elemento aparece. Então, o clássico seria a palavra banana. É que a gente usa sempre, né? Banana. Aí seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, P6. Só que o N se repete 2 vezes e o A se repete 3 vezes. 6 fatorial, que divide 2 fatorial, 3 fatorial. Lembra qual é a técnica? Abre o fatorial de cima até o maior fatorial de baixo. 2 fatorial é 2 vezes 1. Um número dividido por ele mesmo dá 1. E aí pronto. Vou fazer 6 dividido para 2 dá 3. 4 vezes 5, 20 vezes 3, 60 maneiras diferentes de trocar as ordens das letrinhas, né, e compor uma palavra distinta.
Beleza? Clássica essa, né? Esse exemplozinho é muito clássico. Ah, não vai aparecer banana, né, professor? Pois é, mas pode aparecer alguns exercícios onde nós vamos usar esse raciocínio. Nem precisa ser anagrama, né? É importante deixar isso claro. Permutação não serve só para anagrama. Outra situação clássica é aquilo que a gente chama de combinação simples. Combinação simples, mais uma vez, porque não há repetição. Combinação é aquela história de a gente ter frutas lá na fruteira e querer fazer uma salada de fruta. Só que eu não quero usar todas as frutas que estão na fruteira, eu só quero usar algumas. Então, vamos supor que na minha fruteira eu tenho as frutas banana, por falta de criatividade, banana. Eu tenho laranja, eu tenho maçã, e eu tenho mamão. Só que dessas 4 frutas que eu tenho, eu só quero usar 3 na minha salada de fruta. Para saber de quantas formas eu posso criar a minha salada de fruta usando apenas 3 das 4 frutas disponíveis, a gente faz a combinação de n elementos agrupados P a P, n fatorial, n menos P fatorial, P fatorial. Observem que eu não estou deduzindo, a gente faz essa dedução, né, a dedução dessa ideia, em aulas mais completas aí no nosso curso. Aqui é só uma revisãozinha. Nesse nosso exemplo, eu tenho 4 frutas, mas quero usar apenas 3. Combinação de 4 elementos agrupados 3 a 3, é assim que se lê. 4 fatorial, 4 menos 3 vai dar 1 fatorial, 3 fatorial. 4 vezes 3 fatorial, 1 fatorial é 1. Um número dividido por ele mesmo. Então eu só tenho 4 formas de fazer a minha salada de fruta. Um exemplozinho bem simples. O que é marcante na combinação? A ordem de seleção dos elementos não interfere. Não importa se eu escolhi banana, laranja e maçã, ou maçã, laranja e banana, vai, na hora de misturar a salada de fruta, vai sair a mesma salada de fruta. Outra situação importante, muito parecida com a combinação, é chamada de arranjo. Arranjo simples. O que é o arranjo simples? É como se fosse uma combinação. Eu tenho um grupo maior de elementos e quero selecionar um grupo menor. Só que agora a ordem importa, a ordem de seleção importa. Podemos até pegar o exemplo da palavra amor. Vamos fazer um exemplo um pouquinho melhor. Eu tenho as letras A, M, O, R, E e S. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras eu tenho. Só que eu quero fazer uma palavra com apenas 4 dessas 6 letras. Na hora de compor uma palavra, a ordem de escolha importa. Antes, na hora de fazer salada de fruta, a ordem de escolha não importava. Quando a ordem não importa, a combinação. Quando a ordem importa, arranjo. No caso de um arranjo de n elementos agrupados P a P, a conta é bem simples, ó. N fatorial, n menos P fatorial. A única diferença entre combinação e arranjo é que não apareceu o P fatorial ali embaixo, ó. Nesse nosso exemplo, nós teríamos 6 elementos, dos quais escolheríamos apenas 4. 6 menos 4, 2 fatorial. Eu vou ter que fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Aí 2 fatorial dividido por 2 fatorial cancela. Então fica 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360. Teríamos 360 palavras diferentes para compor usando 6 letras e escolhendo apenas 4 dessas 6 letras. Combinação de 6 agrupados 4 a 4. 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360. Aí o 2 fatorial dividido pelo 2 fatorial cancelou. Além do aluno ter essa noção, né, do princípio fundamental da contagem, permutação sem repetição ou com repetição, combinação simples, arranjo simples, seria importante, nessa mesma revisão zona, a gente lembrar qual é a definição de probabilidade. A probabilidade de um evento ocorrer. Como é que se calcula a probabilidade de um evento ocorrer?
A definição de probabilidade é muito simples. A probabilidade de um evento A ocorrer é a razão, a divisão do número de possibilidades de um evento A ocorrer dividido pelo número de possibilidades do espaço amostral. O que seria o espaço amostral? Todas as possibilidades para aquele fenômeno estudado. Então, vamos imaginar que eu quero descobrir a probabilidade de a soma dos números que aparecem nas faces de dois dados jogados simultaneamente ser um número maior do que 10. Peguei dois dados honestos e joguei os dois dados. Olho para as duas faces superiores e somo os números. Qual é a probabilidade de eu encontrar um número maior que 10? Sempre que fala de dois dadinhos e fala da soma dos números da face, eu acho bacana produzir aquela tabelinha com os números possíveis. Ao produzir essa tabelinha, a gente consegue, na intersecção entre linhas e colunas, registrar qual seria o valor da soma. Então, não me interessa 1 mais 1, 2. Me interessa só as somas maiores que 10. 5 mais 5, 10 também não me interessa. 6 mais 4, 10 também não me interessa. 4 mais 6, 10 também não me interessa. Vai me interessar 6 mais 5, 11. 5 mais 6, 11. E 6 mais 6, 12. O evento que eu estou escolhendo é tirar uma soma maior que 10. Eu só tenho 3 possibilidades. Das 6 vezes 6, 36 totais do espaço amostral. 1/12. Aí, claro, se quiser dividir e colocar de uma outra forma, né? Fica bem à vontade. É só fazer a divisãozinha e colocar. O clássico é porcentagem, né? 1 dividido para 12 não dá 0, vai 0, não dá 0, vai 0. 8, 80 com 16, 96. 4, abaixo 0. 3 dá 36. E aí sobra 4. E aí continua 3. Então eu posso escrever 0,08333 ou multiplicar por 100. 8,333% de chance disso acontecer. Ideia bem simples, né? Por incrível que pareça, com essa noção de probabilidade, a gente vai conseguir matar várias questõezinhas. Calcular uma probabilidade não é difícil, é simples. Aí é óbvio que existem questões de probabilidade que são muito difíceis porque exige todo um raciocínio por trás. Por que eu fiz essa revisão incluindo probabilidade? Porque é muito comum nas questões que envolvem probabilidade a gente tem que usar a contagem para poder calcular o número de opções que nos interessa e o número de opções totais. Certo, pessoal? Uma revisão super básica. Eu ainda pretendo fazer alguns videozinhos resolvendo algumas questões clássicas do Enem. Algumas fáceis para a gente ver que vai ter questão fácil e umas elaboradas também para a gente se preparar para o pior. Certo, galera? Mantenha a tranquilidade que vai dar tudo certo. Beijo!